Olá, amigos queridos. Mais uma vez estamos aqui para aprendermos, refletir sobre essas lições maravilhosas do Evangelho de Jesus. Gratidão, Senhor, por podermos estar aqui neste momento, reunidos em Teu nome, para que possamos aprender lições maravilhosas da vida, colocarmos em prática e seguirmos junto contigo, Senhor, fazendo bem, evoluindo, servindo, trabalhando, para que possamos progredir moralmente, espiritualmente. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a tarefa a ser cumprida. E eu fui em busca da parábola dos talentos. E é a partir dela que nós vamos conversar e refletir. Eu não vou ler a parábola na íntegra. Resumidamente, eu vou lembrar de como ela é, né? E a gente encontra uma rica história de um senhor que vai viajar. E ele, ao sair, ele distribui os seus bens para 3 servos, né? 5 talentos a um, 2 talentos a outro, 1 talento para o terceiro servo, e ele distribui de acordo com as suas capacidades, né? Esta parábola está em Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30. Depois de muito tempo, no retorno da viagem, o Senhor os chama para ajuste de contas e percebe que o primeiro e o segundo, eles dobraram os talentos recebidos e que o terceiro enterrara sua cota com medo da rigidez do seu senhor e de perder o talento que estava em suas mãos. O homem exalta a postura dos 2 primeiros servos, pronunciando a cada um: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Já o terceiro servo, mau e negligente, que por medo enterrou o talento recebido, disse o Senhor: então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Por curiosidade, eu vou falar que, segundo os historiadores, né, na parábola, a equivalência, né, de valores é bastante significativa. Um talento, ele é igual a 6.000 denários, o que corresponde a um dia de trabalho naquele tempo, e que com um denário as pessoas conseguiam comprar 8 quilos de pão. Então era um bom valor, né, que ele deixou para os servos administrarem, né? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Qual é a nossa posição diante dos desafios e derrotas? Como lidamos com as perdas? O que fazemos com os nossos medos? Enterramos? Quantas vezes nos prostramos, né, dos desafios diários, sem conseguir mover qualquer forma de reação? Quantos de nós já não passou por isso? Relacionamentos
onde um sobrepõe o outro, né? De forma cruel, fazendo com que o outro se sentisse dominado. Quantas pessoas têm companhias que deprimem, que te colocam para baixo, que não permitem seu crescimento e que calam a sua voz e te fazem acreditar que você não é capaz, vai contra suas crenças e você permite. Você acaba respeitando. Quantos de nós não passa por isso, né? A coragem para avançar no encontro consigo mesmo. Tem pessoas que deixam para segundo plano, para não magoar, não ofender, achando que não pode se colocar na frente de outras pessoas, porque isso demonstra orgulho, demonstra poder. Eu não posso ser superior a ninguém. Quantas pessoas ainda têm esse tipo de pensamento, não é? Por exemplo, patrões que ficam massacrando os funcionários e fazem eles aceitarem, compreenderem que eles não têm possibilidade de arranjar coisa melhor. E aí eles passam a acreditar e não se melhoram, não buscam novos caminhos, ficam ali anos e anos e anos, achando que é aquilo que tem que ser, sendo maltratado, né? Fazendo coisas que ele acha, ele sabe que não é certo, mas o patrão está pedindo. Quantas vontades sufocadas, não é? Por montanhas que nós próprios criamos. Pela falta de tempo, por você trabalhar demais, pela preguiça, por ficar muito tempo em redes sociais. Você fica tantas horas, tanto tempo que você se desliga de você mesmo, né? Relacionamentos virtuais, um tempão em frente da TV e muitas vezes vendo jornais, programas que não te fortalecem em nada, só te mostram problemas, só te mostram tristezas, né? Pessoas que ficam ouvindo músicas de baixa frequência, de baixa qualidade, abusa do consumismo, uma alimentação desregrada. Quantos de nós ainda persiste, ainda faz isso e cria montanhas e montanhas de tristezas, problemas difíceis de vencer? Quantos de nós, não é? E Jesus ama a todos nós igualmente, individualmente. Este Senhor, né, nos faz lembrar com essa história que a maioria de nós vive como terceiro servo. A maioria de nós pega o seu talento ou vários talentos e enterra com medo, porque vou aparecer, porque vão me chamar de exibido, porque eu não sou mais do que ninguém. E aí é uma confusão danada, porque humildade não tem nada a ver com isso, não é? É você se colocar a serviço do outro, é você servir, amar ao próximo. Então, você fazer uso do seu talento é muito importante para a sua vida, não é? A parábola, ela faz um link com várias lições do Evangelho. E a primeira que me veio
É, a fé que transporta montanhas, que é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é nós que criamos essas montanhas, né? Nós não deixamos brilhar a nossa luz. O talento é isso, é a nossa luz. Todos nós temos talento, todos nós temos é, condições de fazer o bem, de ajudar o outro. Na verdade, nós recebemos os talentos de Deus para que a gente ajude no progresso e na nossa evolução espiritual também. Então, Jesus está esperando que a gente desperte para isso. E nós, pelo contrário, todos nós temos a capacidade para alguma coisa. Não interessa o seu grau de cultura, seu grau de evolução, cada um dentro do seu progresso, da sua evolução, tem um talento a trabalhar, um talento a contribuir para o crescimento de todos nós, da humanidade. E isso ninguém tira de nós. Por isso a importância de nós nos conhecermos, nos buscarmos, tentar nos melhorar, dar voz ao nosso pensamento. O nosso coração sempre fala alguma coisa, a gente precisa começar a prestar atenção, porque todos nós temos essa capacidade de nos aperfeiçoar, né? O ato de enterrar o talento é falta de fé, demonstra falta de fé, né? Muitos de nós imaginam precisar de longas horas de meditação, de orações intermináveis, de milhares de passes, sabe? De milagres para termos fé, que a vida tem que ser perfeita, sem desafios. Daí então eu vou começar a trabalhar, a fazer o bem, a ser voluntário. Não é nada disso. Você não tem que esperar, porque o talento nasce com você. Você tem que ouvir a voz do seu coração. Você tem que ouvir a sua intuição, aquela sensação, aquela vontade que você tem de fazer, faça. Não tem hora para isso. Você não tem que se espiritualizar para você começar. Na verdade, quando você começa o processo de espiritualização, de fortalecimento, né? Quando você serve o outro, a humildade se instala e você fica muito distante do ego, fica muito distante do orgulho, porque você se sente útil, porque você está cumprindo uma missão, é a sua missão, né? Aqui na Terra. E não importa sua condição financeira, social, não importa onde você vive, não importa. Todos nós temos essa capacidade e não dependemos do outro. E não dependemos de muito, dependemos só de nós. Para que você comece, né? Jesus no Evangelho, vou lembrar vocês, ele diz assim: pois em verdade vos digo, se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para lá, e ela se transportaria e nada seria impossível. Está em Mateus
o capítulo 17, no versículo de 14 a 20. A parábola dos talentos é um aviso a todos nós, né? Que permanecemos ainda esperando as resoluções externas, esquecendo que temos que trabalhar intimamente. A parábola dos talentos, ela traz essa reflexão sobre a reforma íntima. Então, a hora da nossa transição já chegou. Nós temos o dever de estarmos atentos, vigilantes, né? Utilizando todos os nossos talentos que recebemos do Senhor, todos eles, para darmos passos que nos cabem nessa vida. Isso é fundamental. Mateus, no capítulo 24 do Evangelho, ele prenuncia que as turbulências do mundo, né? Ele vai falando, mas ele avisa também que precisamos perseverar e encontrar a paz ao servir. Nós precisamos servir, nós precisamos, deixa eu fechar aqui, nós precisamos seguir trabalhando o máximo que nós pudermos trabalhar, realizando e conscientes que nós estamos num momento difícil, é a transição planetária, todos nós sabemos disso. Mas e aí? O que vamos fazer? Nós vamos esperar os milagres? Nós vamos esperar que os anjos que estão colaborando com Jesus nessa transição planetária resolvam? Eles precisam de todos nós, não é? Eles precisam que cada um de nós cumpra a sua missão aqui na Terra. E no Livro dos Espíritos, vou ler aqui um pedacinho dele, a questão 573 do Livro dos Espíritos diz assim: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Cada um neste mundo tem a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Portanto, a missão é uma tarefa a ser cumprida pelo espírito encarnado. Todos nós temos missões, todos nós somos missionários. E não interessa onde estejamos. Muitos dos moradores de rua estão cumprindo provas, expiações, mas até eles têm missões em prol do seu progresso. As mais humildes tarefas nós temos que fazer com todo o nosso amor, dando valor àquilo que fazemos e fazermos com competência, com a melhor possibilidade que pudermos fazer. Porque quando você realiza o seu trabalho, reconhecendo a importância, a gratidão por ter aquele trabalho, a gratidão por poder realizar pequenas gentilezas, não é? Poder mudar o dia de uma pessoa dando um bom dia.
olhar nos olhos e falar o nome das pessoas, isso muda, às vezes, o dia de uma pessoa. Então, não interessa se você tem um cargo gigantesco, não é? E uma função pequenina. Aos olhos de Deus, tudo é importante. A natureza necessita de todas as funções. A natureza necessita de todo o movimento que nós possamos fazer pelo bem, para o bem. A doutrina espírita, ela respeita todas as religiões, todas as formas de pensamento. Existem até as pessoas que dizem que não seguem nada, né? Que não acreditam em nada, mas são verdadeiros missionários. E é isso que interessa aos olhos de Deus. É o que você vai fazer de bom com aquilo que você recebeu. E essa é uma reflexão fundamental, muito importante para a nossa vida. Quando nós estamos aqui, neste momento, dessa transição planetária, vivendo essa dor gigantesca com toda a humanidade, né? Não só Covid, né? O Covid nos tocou profundamente porque é uma prova vivida por toda a humanidade. Mas não podemos esquecer que guerras continuam, que maldade continua, corrupção, outras doenças, acidentes, são muitas coisas acontecendo. Nunca se teve tantas pessoas adoecidas da alma, né? Pessoas com várias doenças da alma. Então é um momento que para aquelas pessoas que despertaram, que são cristãs, que sabem, que já sabem do seu poder, da sua função, né? Tem a obrigação, sim, de amar e servir e seguir adiante com todas essas lições maravilhosas de Jesus. A lição de Jesus, ela não deixa dúvidas com relação às nossas atitudes. Aquele senhor da parábola, quando ele foi viajar e distribuir os talentos para os seus servos, ele não ditou regras. E quando ele voltou, ele ouviu cada um e não cobrou que ele queria ter uma parte daquilo que eles ganharam. Ele não cobrou, porque o que ele na verdade queria era ver as atitudes que eles teriam na ausência dele. E é isso que Deus também espera dos seus filhos. Qual atitude que nós vamos ter diante de tudo isso que vem acontecendo? Ele espera atitude, a nossa atitude positiva, seguindo adiante. Quantas possibilidades nós temos de trabalho para o nosso progresso. Ele quer que a gente siga trabalhando, né? Quando ele fala em talento, é um talento onde todos nós vamos fazer, trabalhar, servir, mas existe um compartilhamento disso. Porque a ideia é que você compartilhe aquilo de bom, de bem que você faz com os outros, né? E assim, alguns recebem talentos. Uns recebem poucos, outros recebem mais,
menos, e nós vamos ter que fazer eles se multiplicarem. Por que recebemos diferentes talentos? Porque vai de acordo com o nosso grau, né, de progresso, de evolução, daquilo que nós já compreendemos. Nem todos compreendem ainda. Algumas pessoas ficam tristes porque no trabalho alguém foi promovido e ele, com tantos anos, não foi promovido. Mas talvez ele nem sabe administrar as suas coisas em casa, como vai administrar uma empresa? Então, tudo tem um porquê, nada é por acaso, né? Determinadas pessoas têm responsabilidades maiores porque foram chamadas aquilo, ou por uma prova, não é? Ou porque já está na hora dele mostrar aquela missão maior que ele veio cumprir e ajudar um número maior de pessoas. A gente tem que ter essa noção, porque o progresso vem para todos, independente. Se é muito pouco, isso não vai fazer diferença nenhuma na balança divina. Nada. Porque o que vai contar vai ser sempre a maneira como nós utilizamos esses talentos. É uma lição grandiosa, né? E nós precisamos refletir sobre isso, meus amigos queridos. A importância da nossa missão. Você sabe qual é a sua missão? Então nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. Todos nós temos talentos. Gratidão, Senhor. Gratidão por essas lições que nos fortalecem. Te agradecemos por todas as luzes que nos clareiam, por todos esses chamamentos que nós temos, não só no teu evangelho, mas no dia a dia das nossas vidas. E que cada vez mais nós possamos ouvir a nossa intuição, nosso coração. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão, meus amigos queridos, gratidão.